Olá pessoal, tudo bom? Sou a Carol. Eu vou apresentar meu trabalho sobre o belo a partir do filósofo Edmund Burke, do seu texto Uma Investigação Filosófica sobre a Origem de Nossas Ideias do Sublime e do Belo. Eu vou ser um pouquinho mais tradicional e vou também tentar ser um pouco mais concisa, mais rápida, porque eu me valho de outras ferramentas para apresentar esse trabalho, né? Queria dizer que eu já estou há alguns dias tentando elaborar todo esse trabalho e confesso que foi bem difícil, está sendo bem difícil para estar aqui agora falando com vocês, parte dessa ferramenta. Eu demorei mais de uma hora só para montar um esquema aqui, eu estou falando do meu computador, tem um celular aqui do lado, que eu já ouço que faz aí um certo som, né? Então eu vou tentar ser um pouco mais calma, tranquila na hora de falar, espero que não dê microfonia, esteja dando só para mim, né? Mas vamos lá. E também, assim, vou tentar mexer direito nessas ferramentas, porque eu participo mais de reunião do que utilizo ela como ferramenta minha, né? Então, após o trabalho de Stênio, me dando continuidade sobre o sublime e o belo em alguns autores, né? Ou seja, estética em outros autores, eu vou aqui mostrar para vocês uma proposta que eu fiz e que eu espero que seja contente, porque eu estou imaginando que aqui eu não estou dando só uma aula, eu estou imaginando, usando da minha imaginação, que vocês estão aí do outro lado, e que a gente talvez tenha um diálogo posterior, né? Então, essa apresentação, as discussões que eu vou apresentar aqui, que eu vou tentar apresentar da forma mais sucinta que eu puder, são para reflexão, né? São para a gente poder um dia se encontrar e discutir, ou mesmo na Classroom poder discutir sobre isso, tá? Então vamos lá, deixa eu ver aqui primeiro como é que eu faço para colocar a tela, porque realmente não uso muito mesmo, certo? Estou compartilhando aqui, estou vendo que vocês conseguem ver, porque eu estou olhando no meu celular agora, né, aqui na minha ajuda eletrônica, certo? Então, eu vou trabalhei, fiz uma leitura do Belo e do Sublime no Terceiro Reich, um olhar filosófico para o filme Arquitetura da Destruição. Eu já comentei sobre ele durante as nossas aulas, né? Então, o que eu fiz foi tentar fazer um diálogo com o cinema, né, com o documentário em si, tá? Então, primeiramente, o nome do livro é esse aqui, como vocês podem ver, né? Uma investigação filosófica sobre a origem de nossas ideias, o sublime e do belo. E o autor é o Edmund Burke. O Edmund Burke foi um filósofo do século XVIII, irlandês, considerado um conservador, apesar de ser filiado a um partido liberal na Irlanda, certo? Esse foi o único livro, o único texto que ele escreveu sobre filosofia. Todos os outros trabalhos que ele fez foram tratados políticos. Ele tinha sofreu influência do Locke, do Hume, do Aristóteles, entre outros, tá? Veja aqui, ele publicou esse texto com 19 anos de idade, ou seja, em 1757, bem novinho, né? Esse rapazinho aqui, bonitinho com esse cabelo, essa bochecha rosada.
Quando eu fui fazer o trabalho, o livro tem 181 páginas. Eu resolvi fazer um recorte, até porque não haveria tempo para falar de tudo. Eu fiz um recorte da primeira parte do livro, dá mais ou menos umas 60 páginas, entre introdução e parte 1, que ele considera, né, que é sobre isso que eu vou falar aqui, introdução sobre o gosto, parte 1, certo? São mais ou menos 60 páginas. Então, o que o Burke faz? O Burke, ele tenta, apesar de acreditar que as paixões, que a estética, que o sublime, que o belo, que as sensações, que as emoções são questões subjetivas, intrínsecas ao ser humano, né? Não são racionais, seriam irracionais. Ele tenta categorizar o gosto a partir das paixões. Então, assim como Kant, como bem explicou Steno no trabalho dele, né, ele acredita realmente que existe uma influência, uma importância na subjetividade, na sensação, nas emoções de cada ser humano, no entendimento do seu gosto, né, no entendimento estético, que é o trabalho que a gente está fazendo aqui. Mas mesmo assim, essa primeira parte do trabalho é muito interessante, se vocês puderem ler depois. Ele tenta racionalizar as paixões, ele tenta categorizar o sublime e o belo, ele tenta colocar dentro de uma caixinha algumas informações para que a gente possa direcionar o nosso olhar para o belo, para o sublime, mas assim, de forma racional, sem deixar de lado as questões subjetivas intrínsecas de cada um. É muito interessante, tá? Vale ressaltar, antes da gente andar para frente aqui no trabalho, que Kant leu esse trabalho dele, e a gente percebe nitidamente que o trabalho do Burke foi uma introdução para o trabalho de Kant, como bem explicou nosso colega Steno na aula dele, muito boa, por sinal, certo? A próxima tentativa, ou próxima narrativa que eu vou trabalhar aqui é o filme, esse aqui, o Arquitetura da Destruição, certo? Ele é um documentário de 1989, ele é sueco, ele está disponível no YouTube completo, ele tem cerca de 2 horas, está legendado, tá certo? E esse documentário, ele vai durante essas 2 horas, o diretor vai durante essas 2 horas percorrer, tentar percorrer a mente insana de Hitler no que diz respeito à utilização da arte no Terceiro Reich, né? Como ele via a arte como uma ferramenta, diríamos, não de instrução, mas uma ferramenta que poderia, de alguma forma, educar o seu olhar para o que ele entendia que é belo, mas também para deseducar o seu olhar para o que ele entendia que era essa estética degenerada, né? Ele vai fazer durante todo o seu tempo, né, do regime nazista, ele vai fazer uma série de exposições de arte, onde ele vai apresentar a arte que se tinha, né, por exemplo, o cubismo, o dadaísmo, e ele vai apresentar e vai comparar essas artes, essas produções artísticas com o próprio corpo do judeu, por exemplo, com o próprio corpo de uma pessoa com deficiência, por exemplo. E isso ele vai dizer para uma população alienada e precisaria ser exterminado. Então, ele usou a arte, né, a parte ruim, né, ele usou a arte para poder massacrar, dizimar judeus, homossexuais, ciganos ou qualquer outra pessoa que fosse contra ele, contra o regime dele, contra os pensamentos dele. Né. Ele vai apresentar também uma grande paixão durante o filme, né, para a arte romana e para a arte grega, para a estética daquela época, né, aquela linearidade, aquela coisa simétrica, né, mas ele vai também utilizar toda essa ferramenta, toda essa possibilidade para
convencer, né, seus aliados, o seu povo, de que ele estava certo e que os judeus, por exemplo, eram a representação dessa estética degenerada nas obras de arte que deveriam ser exterminados. Certo? Ele vai fazer aí algumas comparações, né? Vocês precisariam ver o filme, porque eu só vou passar um pouco mais por cima dessas questões, mas como eu já tinha dito também, é muito interessante que vocês assistam o filme completo. Eu vou colocar um pedacinho, depois um trechozinho para a gente ver, tá certo? Então, vamos lá. Então, antes de qualquer coisa, né, a gente já sabe que Stein falou sobre o belo e o sublime em Kant, e eu vou apresentar o belo em 5 conceitos, e depois o sublime, a partir desse livro aqui, desse livro não, que é um dicionário de filosofia, certo? É o que eu uso, é o que eu tenho, e ele categoriza o belo em 5 conceitos, certo? O primeiro conceito é o belo como manifestação do bem, o segundo, belo como manifestação do verdadeiro, o terceiro, como belo como simetria, o quarto, belo como perfeição sensível, e por último, belo como perfeição expressiva, certo? Segundo, o dicionário, e também uma linha cronológica, né, vale ressaltar que o belo, enquanto, como é que a gente pode dizer, enquanto categoria filosófica, ele só começa a ser estudado, ele só aparece, a sua primeira descrição só aparece no século XVIII. Não posso dizer que só aparece primeiramente com Burke, mas foi na mesma época que Burke começa a falar sobre isso, que se começa a ver o belo e o sublime filosoficamente. Antes disso não existia nenhum tipo de conceituação. Tá? O belo em Burke, ele se encaixa no quarto conceito, que é o de perfeição sensível, como está destacado ali, vocês podem dar uma olhada, certo? E é o que vai dizer o nosso dicionário aqui de filosofia sobre como pensa Burke em relação ao belo. Vai dizer que é um prazer que acompanha a atividade sensível, com preocupação em determinados caracteres que fazem do prazer sensível aquilo que se costuma chamar de beleza. Então, tá aqui, essa primeira parte, quando ele fala, né, o prazer que acompanha a atividade sensível. Né? Então, o belo é aquilo que te dá prazer e que faz com que você, enquanto pessoa, haja sensivelmente, sinta em relação a alguma coisa, alguma pessoa ou algum objeto, tá? Vai refletir nessa sensibilidade que vai trazer para você esse caráter aqui de beleza. É interessante que nesse texto aqui do Burke, que eu li, ele deixa muito claro essa necessidade, né? Existe essa conversa, como eu dito em Kant, de ter o humano, ter o ente, né, como responsável por entender essa questão estética, por dar a ela uma característica estética, né, de belo, de sublime, disso ou daquilo, mas ele acredita que essas inferências elas só podem ser feitas a partir, inicialmente, né, de conceitos pré-determinados, né, então ele aceita que a gente tem o nosso olhar para tal coisa de tal maneira a partir de alguma coisa que já foi predisposta para a gente, mas que a partir da nossa subjetividade e além disso, né, seja considerado a questão do tempo histórico, né, do momento histórico. Então, para ele é muito importante, ele deixa isso claro aqui, apesar de ser um texto escrito em 1700 e pouco, que é muito importante você aceitar, muito importante você entender o tempo histórico daquela pessoa que está dando um olhar para aquela coisa, certo? Sobre o sublime também, o Abaiano vai dizer no dicionário, ele tem essa ideia, né, como se tem a ideia de belo e sublime juntos e não separados, ele vai dizer que o belo e o sublime são ideias
de natureza diferente, um tem o fundamento na dor e o outro no prazer, embora possam depois afastar-se da verdadeira natureza de suas causas, essas continuarão sendo diferentes uma da outra. E essa diferença nunca poderá ser esquecida por quem se propuser suscitar paixões. Então, para o Burke, tem uma questão que é muito importante, né? O belo e o sublime surgem, né, se apresentam a partir das paixões. E para eles, as paixões podem ser boas ou podem ser más. A paixão pode ser de prazer, uma paixão de dor. Né? Eu vou tentar explicar isso posteriormente, porque é muito interessante como ele consegue pensar e ele consegue categorizar, inclusive, a dor como uma paixão, né? E como isso se reflete na ação de algumas pessoas, né? Na produção de algumas coisas. Então, é bem interessante. Eu coloquei aqui para vocês, nessa imagem aqui, essa imagem é uma das capas do filme, né, Arquitetura da Destruição, onde você vê aí o ideal de beleza ariana, alemã, né? Então aí tem um soldado, tem um atleta, tem um médico, tem um oficial, né? Todos assim brancos, fortes e saudáveis, né? Então essa foi a busca do regime nazista e ele se valeu da arte para fazer isso também. Então, antes de eu ir para o próximo slide, eu vou interromper um pouquinho aqui e vou colocar um trechinho do filme para vocês, que eu acho que vale a pena vocês assistirem para entenderem mais ou menos o que eu quero dizer ou tentarem começar a imaginar aí, né, fazer juízo de gosto, como disse nosso amigo Stênio, usar da imaginação e tentar entender mais ou menos por onde meu raciocínio foi caminhando durante toda a disciplina, durante o curso, durante a leitura do texto, depois de eu ter assistido o filme de novo, né? Estava arrumando a lousa aqui, iluminação, estou fazendo tudo sozinha, então vamos lá. Eu vou colocar aqui o filme para vocês, um trechozinho de 5 minutinhos, mais ou menos, para vocês verem. Pronto. Espero que vocês ouçam bem. Eu vou ficar aqui, deixa eu olhar nas minhas anotações. Eu vou ficar, eu acho que 5 minutinhos caladinho, enquanto vocês assistem esse trecho. E aí vocês percebam como Hitler utilizava, fazia essas exposições e trazia o público alemão para assistir essas exposições, que inicialmente eram as exposições da arte degenerada, e depois ele foi adquirindo acervos e construindo o que ele entendia como sendo uma arte do bem, né? Uma arte higienizada, né? Que é um outro conceito que vai aparecer muito, né, no período nazista. Então vamos lá. Im Jahre 1933 ergießt sich eine Welle von Ausstellungen mit sogenannter Verfallskunst über Deutschland. Mannheim, Nürnberg, Dessau, Stuttgart, Dresden. Bereits Anfang der 20er Jahre war die Kunst ein vorrangiges Interessengebiet des Nationalsozialismus. Kulturelle Degeneration wurde von vielen als eine reale Bedrohung aufgefasst. Verfall wurde zum Modewort des deutschen Kleinbürgertums. Hinter allen Verhängnissen, die Deutschland heimgesucht hatten, vor allem hinter dem sogenannten Kulturbolschewismus, erblickte man den Juden als wahren Drahtzieher und Feind. Die avantgardistische Kunst mit ihren verzerrten Perspektiven wurde für die Nationalsozialisten zum Vorboten des drohenden Untergangs.
Das Chaos, das sie hier zu sehen vermeinten, war für sie ein sichtbarer Beweis für die Entartung von Seele und Verstand. (1928) wurde unter Leitung Alfred Rosenbergs die erste NS-Kulturorganisation gebildet. Nationalsozialistische Gesellschaft für deutsche Kultur. Unter den 6 Gründern befindet sich der SS-Führer Heinrich Himmler. Später wurde die Organisation in Kampfbund für deutsche Kultur umbenannt. Der Kampf gegen die moderne Kunst nahm bald den Charakter von Hygienemaßnahmen an. Die Werke der Modernen trügen, so behauptete man, Züge von Geisteskrankheit. Ihre Erzeuger gehörten ins Irrenhaus. Eins der tonangebenden Mitglieder des Kampfbundes für deutsche Kultur, der Kunsttheoretiker Paul Schulze-Naumburg, beginnt im Januar 1931 eine landesweite Vortragsreise. In der deutschen Kunst tobt ein Kampf auf Tod und Leben, nicht anders als auf dem Felde der Politik, und muss mit demselben Ernst und derselben Entschlossenheit durchgekämpft werden, erklärt er. Mit Hilfe des Lichtbildervortrags Der Kampf um die Kunst führt er seine kunsthygienische Vision vor. Aus der Geschichte der Medizin wählt er Fälle durch Krankheit deformierte Menschen aus, vergleicht sie mit Beispielen der modernen Kunst und glaubt damit einen Zusammenhang zwischen dem Verfall des Menschen und der Entartung der Kunst nachweisen zu können. Krankenbilder und Diagnosen wurden ihm hierzu von Professor Weigand von der Psychiatrischen Klinik der Universität Hamburg zur Verfügung gestellt. Nach Schulze-Naumburg war die Kunst nicht nur ein Spiegel für die Gesundheit der Rasse, wobei er Antike und Renaissance als Vorbilder nannte, sondern die Kunst habe auch, wie bei den Marmorskulpturen der Griechen, die Aufgabe, der Sehnsucht eines Volkes nach rassischer Vollendung gestalterischen Ausdruck zu verleihen. Es gibt niemanden, der beim Anblick dieser Bilder andere Vorstellungen haben kann als von grausam entstellten Menschen, wie wir sie in Kliniken, Idiotenanstalten oder an Orten finden, wo sich Krankes und Verkommenes unseres Menschengeschlechts sammelt, konstatiert Schulze-Naumburg. Es bedarf wohl für jeden innerlich sauberen Menschen keiner Überredung, dass sich hier ein Geist hervorgewagt hat, der aus einem neuen Deutschland für immer verschwinden muss. Am 14. Juli 1933 wird ein Gesetz erlassen. Dies Gesetz soll Helfer sein, das Kranke auszumerzen. Ebenso wichtig ist es, das Gesunde und Starke, pardon. Das Gesetz ermöglicht die Zwangssterilisierung von Geisteskranken, Bom, a gente conseguiu assistir aí 5 minutinhos do filme. Eu acho que fica evidente a questão da degeneração cultural, a qual Hitler se vale, né, para justificar suas ações, não que elas sejam corretas, né, mas ele assim o faz e assim o povo o segue, né, como a gente pode perceber. Eu vou só voltando aqui para a nossa tela, tá, para a gente seguir com o trabalho. Então, a minha tentativa é de mostrar para vocês, com esse trecho do filme, com a escolha do filme, para apresentar para vocês, e durante todo o filme vocês vão perceber esse vai e vem no linguajar, tanto de Hitler quanto do diretor, na tentativa de montar um documento que comprove
que uma coisa levou a outra, né? Eu mostrei um trechinho de 5 minutos para vocês, e na sequência a montagem do filme, o diretor já coloca ali, olha, vamos fazer a higienização, esterilizar as pessoas doentes para que elas não procriem mais, e que a gente fortaleça a nossa raça ariana, e blá, 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 blá. Né? Então, a arte foi usada por ele, via propaganda, para justificar, ou para corroborar, ou para sustentar suas ideias insanas, diríamos assim, para não entrar na questão, certo? Então, a gente volta aqui para o Burke, rapidamente. Esse primeiro capítulo, essa primeira parte do Burke que eu falei para vocês, que tem 60 e poucas páginas, ele vai categorizar o gosto a partir de várias questões. Ele vai falar da dor, ele vai falar do pertencimento social, ele vai falar da questão sexual, ele vai falar de várias questões que categorizam o gosto humano, o nosso gosto mesmo, o gosto individual, o gosto coletivo, e eu vou me deter no que ele fala sobre o sublime e sobre o belo. Tá? Eu não vou me aprofundar muito sobre nenhum desses conceitos, porque ele apresenta essa primeira parte em seções, um parágrafo, dois, aí ele vai falar sobre as paixões que pertencem à sociedade, sobre o sublime, sociedade e solidão, então, sobre a beleza, então ele vai sempre apresentando, então, ele está, como eu disse a vocês, apesar dele acreditar na subjetividade, ele está categorizando as emoções, né, para direcionar a nossa subjetividade para entender o belo e o sublime de acordo com isso ou de acordo com aquilo, tá? Então, em relação à estética, ele faz esse julgamento estético dizendo que o julgamento só pode ser feito nas coisas e nas suas propriedades, ou seja, nas suas funcionalidades, não basta a coisa ser bela, ela tem que ter um motivo de existir. Aí eu vou retomar aqui, ó, manifestação do bem, manifestação do verdadeiro, simetria, perfeição, né? Então, ela tem que ter uma funcionalidade para se caracterizar, para se julgar esteticamente qualquer coisa. Ela precisa ter uma funcionalidade, não basta ela existir, né? Diríamos que é nesse momento que o belo e o sublime eles estão sendo discutidos filosoficamente, quando a gente não pensa neles apenas como simples coisas, mas a gente pensa neles enquanto objetos que vão interagir, que vão ter funcionalidade e assim por diante, tá? Então, como ele vai categorizar o gosto, e para ele o gosto só existe a partir das paixões, e ele vai distinguir as paixões em dor e prazer. E ele vai dizer que tanto a dor dá prazer, quanto o prazer traz a dor. E como é prazeroso ter dor, e como é doloroso ter prazer. E aí ele vai nessa primeira parte devagar sobre todas essas questões, né? Você pode morrer de amor é uma coisa positiva que te dá prazer, mas você está sofrendo porque você está sozinha, porque perdeu um namorado, alguém, então você está sentindo dor. Então ele vai fazer essa conversa bem assim, subjetiva, né? Ele vai e vem em alguns quesitos, em algumas pontuações para apresentar as suas paixões, né? Que vão ser a característica, a base para o gosto, certo? E onde é que vai estar o belo e o sublime nesse entendimento do Burke? Né? No entendimento do Burke, o belo vai ser um prazer positivo. Então, a gente olha para uma coisa, a gente já carrega consigo um entendimento, e a gente olha e acha que é bela. Pronto, prazer positivo, o belo, né? A gente pode pegar, por exemplo, o exemplo que Estênio deu quando o pessoal estava
vislumbrando lá a Mona Lisa no Louvre, né? Tá lá no Louvre olhando, ó, que linda, meu Deus do céu. Pronto, é belo e não se aprofunda nisso. Isso é um prazer positivo. Você chegar desprovido de qualquer intenção, desprovido de grandes conhecimentos e achar alguma coisa bela. A proposta disso, né, a exemplo da Mona Lisa, é que seja bela, é que você ache bonito, ou feio, né, tem gente que não gosta da Mona Lisa. Por aí vai. E ele coloca o sublime como uma dor negativa, porque ele vai dizer que o sublime vem, né, a sublimação, o sublime vem de uma dor grande, né, vem de um prazer que vai se esgotando, que se torna dor e se torna sublime. É muito interessante, né? Então, essa consideração dele do sublime como dor. Aí eu fiz aqui um destaque, como eu disse para vocês, né, já devo estar também, como diz Estênio, a gente está tentando não demorar muito tempo, mas já foram aí, sei lá quantos minutos que eu estou de gravação, já faz um tempinho, né? Mas tudo bem. São pinceladas sobre o entendimento do sublime e do belo para Burke, né? E assim, com a minha fala também bem pincelada, a gente consegue perceber que realmente é uma introdução para o que Kant vai dizer posteriormente, né? Já que Kant leu a obra dele, achou bacana, tem relatos de que dizem, olha, é interessante que esse tal de Burke ele fala. Então, vamos dar uma olhada e vamos dar aí uma melhorada aí no que ele está pensando, né? Então, eu destaquei aqui, para exemplificar essa questão do belo e do sublime, um trecho de um livro de Hume, Of Tragedy, lembrando que Hume é referência para a influência para o Burke, que diz assim: parece inexplicável o prazer que o espectador de uma tragédia bem escrita aufere da dor, do terror, da angústia e de outras paixões que, em si, são desagradáveis e penosas. Então, a gente lê um livro como a Ilíada, aqui ele está falando da Ilíada, a gente lê aquele livro, nós leitores, né, provavelmente lemos a Ilíada com aquela coisa de pesar, né, aquela um monte de gente morrendo, aquela guerra, é sangue, é aquilo outro, mas as pessoas que participaram dessa guerra, as pessoas que conhecem a história, né, que conheciam, obviamente, né, que vivenciaram isso, né, naquela coisa da história oral com o passar do tempo, quando houve a questão disso, consegue tirar dessa violência toda, dessa tragédia toda, o belo, o sublime, né, um prazer, né, então, como a dor dos outros traz prazer para alguns, né? Então, esse limiar entre das paixões da dor e do prazer é muito tênue na visão do Burke, tá? E aí, nesse livro aqui que eu estou lendo, do que eu li do Burke, para fazer esse trabalho, mais citado por Abaiano, é um outro recorte, um outro texto, um fragmento, diz assim: uma espécie de horror deleitável, de tranquilidade matizada de terror. Este, porém, quando provém do instinto de conservação, é uma das paixões mais fortes. Ou seja, a dor, ela pode ser prazerosa, né, segundo o Burke, o entendimento do Burke, quando ela se torna subsistência, né, quando ela significa fortalecimento de algo, né, necessidade de se manter alguma coisa. Então, por essa fala do Burke, a gente pode entender, né, ou aceitar, ou filosoficamente discutir, né, as ações de Hitler e do governo nazista, né, por subsistência deles, no juízo deles, né, sem juízo nenhum de valor aqui, para a subsistência do que eles entendiam como certo, como belo, eles tiveram que eliminar, eles tiveram que, como é que eu posso dizer, matar, exterminar, não só os judeus, não só tantos milhões de pessoas, mas também as artes, né? Também as artes. Então, é por aí que trabalha mais ou menos o texto do Burke.
né, um recorte, um fragmento muito pequenininho. Deixa eu só aproveitar, que eu acho que nem foi tanto tempo assim, mas antes de passar o último slide, eu vou ler aqui um trechinho do que o Burke fala sobre o sublime, né? O estado sublime, né, para Burke é cercado de muita emoção, né? Ele diz que uma forte emoção é que vai levar ao sublime. Então, é bem interessante isso, tá? Eu vou ler aqui para vocês, está na página 48, é seção 7, sobre o sublime. Tudo que seja de algum modo capaz de incitar as ideias de dor e de perigo, isto é, tudo que seja de alguma maneira terrível ou relacionado a objetos terríveis, ou atua de um modo análogo ao terror, ou constitui uma fonte do sublime, isto é, produz a mais forte emoção de que o espírito é capaz. Então, criar tanta emoção, comparado às mais diversas perdas e sofrimentos, chega-se ao sublime. É muito interessante, porque estou convencido de que as ideias de dor são muito mais poderosas do que aquelas que provêm do prazer. Olha só, profundo pra caramba, né? Vou repetir, porque estou convencido de que as ideias de dor, não é a dor em si, são muito mais poderosas do que aquelas que provêm do prazer, certo? Não obstante o efeito da dor seja muito mais forte do que o do prazer, ela geralmente causa uma impressão muito menor do que a ideia de morte. Então, assim, eu tive que reler várias vezes esses trechos que me marcaram, para tentar fazer essas analogias com a nossa realidade, com o nosso dia a dia, até com uma linguagem mais fácil, né? Bom, essa foi a apresentação inicial do texto do Burke. Espero que tenha ficado um pouco claro, na medida em que eu peguei a apresentação de Stênio como referência também, a fala deles. Então, se todo mundo assistiu o trabalho de Stênio, vai entender o que eu estou falando, né? Porque o Burke é um pontapé inicial para Kant, diríamos assim. Ele tem dentro das suas teorias, dentro da sua racionalização, conceituações primárias sobre o belo e sobre o sublime, que depois são bem categorizadas, bem divididinhas, né, bem explicadinhas por Kant. Durante esses dias aí, pensando no trabalho, como é que eu ia fazer, eu não sabia como fazer, fui olhar os livros escolares aqui da Paraíba, para ver se eu encontrava alguma coisa sobre o Burke. Não encontrei nada, nem no de 2013, nem no 2017, eu não sei qual é o Estado está usando hoje, mas eu achei interessante que ambos os livros, o outro é esse aqui, Filosofando, Introdução à Filosofia, são os últimos dois livros, um é da Moderna e outro da Saraiva, os últimos dois livros utilizados em filosofia no Estado. Nenhum dos dois falam sobre Burke, mas todos falam sobre Kant, sobre Hume, sobre Locke, né? Então, talvez o fato desse filósofo não ter se desenvolvido na filosofia, ele ficou mais no campo político, depois a sua vida correu para esse lado, né? Ele virou um grande teórico político. Inclusive, eu li alguma coisa sobre esperavam que ele fizesse uma nova releitura desse texto, e não sei o quê, e ele não quis fazer, né? Se desgostou. Mas enquanto eu estava fazendo essa pesquisa e pensando como é que eu ia fazer diferente, eu pensei muito em como é que eu poderia apresentar no ensino médio esse trabalho, né? Como a gente não tem muito tempo, e eu não encontrei nada de material para o ensino médio, nesses materiais do ensino médio, eu acabei não fazendo desta minha apresentação, dessa primeira parte aqui,
uma apresentação que seria voltado para o ensino médio, né? Para o ensino médio, eu acho que eu teria que focar muito mais no filme, conversar muito mais sobre o filme e tentar demonstrar nesse filme ou em outros filmes, né? Eu poderia falar sobre o Sublime e o Belo apresentando Troia, aquele filme bobinho lá com o Brad Pitt. Eu conseguiria fazer isso, né? Mas eu teria que ter mais tempo para fazer. Então, eu optei para falar em relação, falar com o ensino médio, diríamos assim, a partir do meu podcast. Eu tenho um podcast, eu comecei a fazer durante a pandemia, eu comecei e deixei muitas coisas durante a pandemia. Uma delas é o podcast. E esse podcast, ele só fala de cinema, sétima arte na pandemia, os filmes que assisti durante a pandemia. Eu assisti mais de quase 300 filmes do ano passado para cá, mas obviamente eu não fiz podcast de todos, tinha dado uma parada e retomei agora para essa apresentação. Então, eu vou colocar para vocês o meu podcast sobre esse filme, que eu dividi em dois. Então, ele tem uma parte 1, que é uma parte histórica, contextual do filme, diríamos assim, e uma parte 2, que é um pouco mais estética e filosófica, diríamos assim, mais curta também, e que, apesar da minha voz ser calminha, assim, tranquila, né, que é o nervosismo de estar fazendo podcast, eu tento usar uma linguagem um pouco mais simples e trazer mais para a realidade do dia a dia do aluno, para que ele se interesse. E no final eu sugiro a ele, inclusive, uma atividade, a ele e os alunos, né? Caso os alunos fossem ouvir esse podcast como parte da atividade. Então, vamos ouvir o podcast e depois a gente conversa. Vamos ver se dá para ouvir direitinho. Vamos lá.
Bom, essa foi a primeira parte, em que eu apresentei o filme, espero que vocês tenham ouvido bem, né? Vocês percebem que foi uma apresentação histórica mesmo, foi uma apresentação do filme, da constituição do filme, de algumas pinceladas sobre o filme, né? Sugerindo, usando até algumas palavras que chamassem a atenção dos alunos para que eles fossem assistir o filme. Primeiro, que é um filme analógico, né, de 1989. Segundo, se eles forem assistir no YouTube, não tem dublado, só tem legendado. O povo não gosta de ler, né? Então, apesar do meu tom de voz maneirinho, viu? Eu sempre tento fazer essa ligação. Então, rapidinho a gente ouve a segunda parte, que é mais curta, tá? Para encerrar o trabalho. E aí eu faço as considerações finais sobre o que eu pretendi com essa apresentação. Vamos lá.
Bom, então está feito, essa foi a minha apresentação, em que eu tentei mesclar a leitura do texto, um filme em si, certo? E ao final eu tentei me aproximar um pouco mais dos alunos do ensino médio, puxando a partir do podcast o interesse deles em assistir ao filme e a refletir sobre o filme, não só filosoficamente, né? Porque a gente consegue até trazer para a atualidade algumas questões que o filme mostra. Então é isso, eu queria agradecer, eu botei aqui esse símbolozinho do Anchor. O Anchor é a plataforma grátis para você fazer o seu podcast, certo? Você baixa na Play Store, pode usar no seu celular ou pode usar no computador. Eu sugiro que quando for gravar, use o celular para fazer as gravações. Aí você faz o upload para a página do Anchor, né, a sua página, e aí depois de algum tempo ele já aparece diretamente no Spotify, como aparece aqui para vocês sobre o meu podcast, tá certo? Eu só botei aqui algumas referências, apesar de eu não ter falado do Walter Benjamin, eu acho que está implícito nas aulas que nós tivemos, né, e o Walter Benjamin fala sobre isso, né, fala sobre as artes sendo utilizadas por regimes fascistas, o regime nazista, né, como ferramentas de dominação, de inculcação de ideias, né, de destruição de outras ideias, por isso que ele está aqui. Tá bom? Aí eu botei também aqui o link do filme no YouTube, mas vocês encontram outros. E aqui também tem são 10 minutinhos, um rapazinho falando sobre a filosofia estética nesse filme Arquitetura da Destruição, tá? Então, encerrando de vez mesmo, eu queria aproveitar e fazer uma autoavaliação, se for possível. Não tive dificuldade de montar a aula em si, mas tive grande dificuldade de trabalhar bem com essa ferramenta por um simples motivo, né? A gente não está acostumado, não tem cacife, não tem treinamento, nem sempre os nossos equipamentos são bons. Eu estou aqui no meu computador, aqui do lado tem o meu celular, onde eu estou vendo se tudo aparentemente está correndo bem, espero que tenha corrido bem, mas eu tinha aberto o meu tablet, aí fui tentar acionar a aula via tablet, aí o tablet já me disse que ele não é compatível com o Google Meet, aí fui para o celular, então assim, tem uma lampadazinha aqui fazendo uma iluminação, de fundo, né? Aí tem os gatos que também estão aqui. Então, a minha avaliação é que, se para mim foi difícil, imagina para o professor Tiago, ou para qualquer outro professor que não tem esse domínio, ou não tenha gosto por trabalhar com essas ferramentas, está dando aula hoje em dia, né? E eu digo essas ferramentas, não é só estar falando no Google Meet, como o Stênio falou, essa dificuldade da gente estar falando para uma tela, não está vendo ninguém, e a gente também não está se vendo. Se eu não tivesse o celular aqui do lado e não virasse eventualmente, eu não estaria me vendo. Então, é um tipo de interação com o vazio, né? E, assim, é angustiante, a gente não sabe se está indo bem ou não. Então, de qualquer forma, eu espero que tenha dado tudo certo, né? Que vocês tenham gostado e que vocês ouçam o podcast, tem outros filmes lá também, claro. E se tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato lá pela sala de aula, e a gente tira qualquer dúvida, a gente discute e tudo mais. E queria agradecer a Tiago por essa oportunidade, porque participar de uma aula como aluno é uma coisa, né? Experienciar essa aula enquanto professora, ou que seja um seminário, é muito importante até para o desenvolvimento de outras ações aí daqui para frente.
Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e eu estou à disposição de vocês. Então, a gente se vê. Até breve. Valeu.